Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Neste momento nós vamos estar fazendo a oração pelos pedidos que foram descritos aqui no canal. Caso você deseje que a gente venha interceder com exclusividade a um pedido seu, você pode deixar aqui nos comentários. Sempre no próximo vídeo, nós estamos orando e intercedendo, sabendo que a oração ela é eficaz, ela é poderosa, ela é algo que nós temos como ferramenta para proteção. É na oração que nós encontramos o livramento, o favor de Deus, a nossa vida e a nossa família. Vamos orar então, intercedendo uns pelos outros. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós entramos em oração a Ti para suplicar as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias sobre nós. Ó Deus, nós somos carentes, dependentes e necessitados de Ti. Precisamos do Teu auxílio, precisamos da Tua ajuda, precisamos que o Senhor nos oriente. Por isso, nós, Senhor, oramos a Ti neste momento, intercedendo uns pelos outros, a todos os inscritos nesse canal. Venha, Senhor, abençoar, venha, Senhor Deus, cuidar, venha, Senhor Deus, derramar das bênçãos espirituais, as bênçãos materiais, as bênçãos, ó Senhor, emocionais que os Teus filhos precisam. Senhor, neste momento, quebra toda a barreira do inimigo. Quebra, Senhor Deus, toda a ação do diabo contra a vida dos Teus filhos. Ó Deus, que todo levante, que toda afronta maligna caia por terra em nome de Jesus e que os Teus filhos possam prevalecer, Senhor. Pai, nós intercedemos agora pelas famílias aqui que foram colocadas. A família da Marli, a família da Valdete Conceição, a família da Terezinha, a família da Maria das Dores, a família da Célia Souza, a família do Leôncio, a família da Nilsa, a família da Kátia, a família, Senhor Deus, do Dário, a família da Isabela, a família do Paulo Pereira. Senhor, estas famílias precisam da sua ajuda. Ó Deus, é o Senhor quem levanta, quem cura, quem restaura, é o Senhor quem dá, Senhor, ó Deus, a graça, ó, a vitória para os Teus filhos. Então nós oramos agora, Senhor, e pedimos, venha entrar com providência na área familiar. Ó Deus, esta relação com o filho, esta relação com a mãe, esta relação com o marido, esta relação com a esposa, Senhor Deus, venha trazer paz, venha trazer tranquilidade. Este filho, esta filha que está no mundo das drogas, Senhor, venha libertar agora. Venha, Senhor Deus, dar livramento de morte agora. Ó Senhor Deus, esta família que está sofrendo, porque o diabo está semeando, ó Deus, sementes malignas, nós, em nome de Jesus, inutilizamos toda a ação do inimigo contra a família agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e nós oramos ao Senhor para que o Senhor entre com livramento, com proteção, com libertação, em nome de Jesus. Liberte, Senhor, esta mente das mãos do inimigo, liberte, Senhor Deus, esta vida da ação de Satanás. Venha, Senhor Deus, abençoar a família, venha abençoar a vida profissional dos Teus filhos, a vida financeira, a vida espiritual. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos e nós oramos ao Senhor, porque Tu és a nossa fortaleza, o nosso abrigo, Tu és o nosso escudo, Tu és, ó Senhor Deus,
aquele que pode nos ajudar. Por isso recorremos ao Senhor em nome de Jesus. Faça-se, Senhor, a tua vontade. Entra com cura, com libertação e com transformação em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A nossa meditação da palavra do Senhor vai estar baseada no Salmo 23. Eu quero expor para você o Salmo 23 e depois que eu fizer aqui a exposição do texto, eu quero orar com você este Salmo, tá bom? Então fique comigo até o final. Eu quero expor o texto, o que o texto quer comunicar ao seu coração. Deus quer falar com você através do texto sagrado. Então ouça com atenção a voz de Deus e depois nós vamos orar este salmo aqui, pedindo para o Senhor a bênção e a graça sobre nós. O Salmo 23, ele inicia desta forma: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O pastor dos pastores. É isso que eu quero falar com você. O pastor dos pastores. Quando nós olhamos esta palavra pastor, nós logicamente associamos a identificação eclesiástica ao comando de homens que têm este título, pastor. Mas o Senhor, Deus, ele é o pastor dos pastores. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele é o primeiro pastor. Quando Davi aqui está falando que o Senhor é o meu pastor, ele está evidenciando que Deus, ele tem esta identificação também na Bíblia Sagrada como pastor. E nós vamos ver aqui por que tem esta descrição. O Salmo 23 é sem dúvida um dos salmos mais gloriosos da Bíblia Sagrada. Há quem diga que é o salmo mais conhecido do mundo. Nós vamos aprender que o pastor deste salmo é aquele mesmo que mais tarde disse: Eu sou o bom pastor. João 10:11. O Salmo 23 é o salmo mais citado e mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, o cuidado do bom pastor. Esse belo salmo foi escrito por um pastor que veio a tornar-se rei em 2 Samuel 7, 8 e 9. Davi, mesmo sendo pastor, ao olhar para a dependência que uma ovelha tem do seu pastor, identificou-se como uma daquelas ovelhas e exclamou: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele era um pastor, mas ele se identifica como uma ovelha perante o Deus que está a cuidar e a zelar dele. E no Salmo 103, verso 13, o mesmo Davi disse: Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Em Filipenses 4,19, Paulo afirma que o nosso Deus suprirá cada um das nossas necessidades em Cristo Jesus. O nosso bondoso Pai Celestial sempre há de suprir todas as nossas necessidades. O que nós vemos? Nós vemos que o Salmo 23 fala da ação de Deus em suprir a necessidade da ovelha. Lembrando que a ovelha, ela é um animal dócil, ou seja, a ovelha, ela não tem aptidão para caçar, ela não tem aptidão para conquistar o seu próprio alimento, ela é dependente do pastor. Por isso que o Davi, ele coloca que o Senhor é o seu pastor e nada então lhe tem falta. Por quê? Porque Deus vai cuidar dele em todos os aspectos. Então Deus vai guiar ele a pastos verdes, vai guiar ele a mansas águas
e vai refrigerar também a alma dele. E pelos caminhos de dificuldade, o Senhor vai guiá-lo. Nós entendemos que Davi coloca que Deus está a suprir as suas necessidades básicas da vida. E nós temos esse bom pastor que cuida de nós, que zela de nós, que nos ajuda, que nos instrui e que nos guia e que nos alimenta, porque estamos como ovelha, na dependência de Deus, na dependência do Senhor. E quando nós observamos esta palavra pastor, é justamente aquele que cuida da ovelha, aquele que zela da ovelha, aquele que estende a mão para fornecer abrigo, alimento e proteção das ovelhas. Lembrando que a ovelha, além dela ser um animal dócil e ela não conseguir o seu próprio alimento, ela precisa então da proteção. Ela precisa da ação da proteção deste bom pastor. No Salmo 23:4, Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por que não? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi disse: ainda que atravessemos um vale de perigo ou tribulação, o bom pastor sempre estará conosco. Por isso, Davi coloca tranquilidade em passar por um vale de morte. Qual é o vale? Não é um vale comum, é o vale de morte. Mas então ele diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, pelos lugares mais terríveis da vida, pelas situações mais caóticas possíveis, se eu passasse por ali, eu não temeria nenhum mal. Por que você não temeria? Porque eu sei que o Senhor estaria comigo. E o que ele iria usar para me ajudar? A vara e o cajado iriam trazer consolo. Olha como é maravilhoso a ação de Davi em compor o Salmo 23, mostrando o cuidado de Deus, a proteção do Senhor. No Salmo de número 91, verso 7, o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. No Salmo 121, 7, lemos: o Senhor guardará de todo mal, e ele guardará a tua alma. No Salmo 23, 5 e 6, Davi celebra a sua exaltação pelo bom pastor e pela sua constante bondade e misericórdia através da sua vida. O que é isto? Isto é a ação de proteção de Deus. Como ovelhas, nós somos dependentes da proteção. Como ovelhas, Davi aqui coloca que somos carentes do cuidado do pastor. Lembra que Davi, ele estava a conversar com Saul no momento em que ele estava para guerrear com Golias e Saul estava questionando a sua ação de lutar? O que Davi diz? Davi diz: eu estava a observar as ovelhas da casa de meu pai e apareceu lá o lobo, apareceu lá o urso, apareceu lá o leão e eu avancei neles para proteger as ovelhas. E o que nós temos? Nós temos esta identificação em Deus como pastor, porque ele também nos protege desses perigos, do leão. Deus nos protege. O que está escrito? Está escrito na palavra de Deus que o inimigo das nossas almas, ele ruge como um leão, ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar, mas nós estamos debaixo da potente mão de Deus. O que é isto? É a ação pastoral de Deus, de nos proteger deste mal, do inimigo. Nós temos então proteção divina. E eu quero aqui que você entenda isso, que você que é crente em Jesus Cristo, você tem proteção divina. O que é isto? É a ação de Deus em te proteger, em te guardar, em te livrar. É a ação de Deus dele colocar a mão sobre você e ninguém poder tocá-lo, a não ser com a permissão dele. É a ação de Deus. Então você está protegido, assim como uma ovelha era protegida, guardada por um pastor, que ele se lançava
Veja só, ele se lançava diante de um leão, diante de um urso, para proteger as suas ovelhas. E nós temos um Deus que tudo pode fazer e que se lança ao nosso favor. Por isso que mais tarde o Senhor Jesus diz: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Por quê? Porque o Senhor Jesus sabe que nós não temos condições nenhuma de conseguir alguma coisa. Mas Deus, justamente o Senhor, ele pode nos proteger. A identidade do bom pastor. Quem é este bom pastor? Vejamos só. Em Gênesis 49, versículo 24, Jacó identifica o Senhor Deus como pastor de Israel. Em Isaías 40 e versículo 11, o profeta Isaías afirma que o Senhor, como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Os que amamentam ele guiará mansamente. E em João 10:11, o bom pastor do Salmo 23 se identifica dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E em Hebreus 13:20, lemos que Jesus Cristo se tornou o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. Ou seja, quem é o pastor aqui que Davi está colocando? Não é homem, mas é o próprio Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus se identifica assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o bom pastor se sacrificou por mim e por você. Aonde nós não podia ir, o Senhor Jesus foi. Aquilo que nós não podia fazer, o Senhor Deus foi lá e fez. E ele então é o grande pastor. Em outras traduções, nós temos a expressão o sumo pastor ou o maioral do pastor. Jesus Cristo é o pastor dos pastores. Ele é o pastor e bispo da nossa alma. 1 Pedro 2,25. Jesus é o bom pastor que nos ama e que pelo seu sangue ele nos libertou dos nossos pecados. E agora estamos debaixo desta proteção pastoral de Jesus Cristo, do Senhor Jesus sobre nós. Diante deste salmo, então, de número 23, nós podemos aqui destacar 3 lições maravilhosas. Primeiro, nós somos protegidos pelo bom pastor. Nós somos guardados por ele. E eu quero que você entenda isso, que você é guardado pelo pastor. O pastor Jesus Cristo, ele te guarda, ele te protege a sua casa, ele protege seus sonhos, seus projetos. Ele é o pastor que protege. A segunda lição que nós encontramos aqui é que nós somos ovelha. Exatamente isso. Nós somos ovelhas. E como ovelhas, seguimos as orientações do pastor. O que o Senhor Jesus disse? O Senhor Jesus disse que aqueles que são ovelhas dele entendem a sua voz. Olha que interessante, a construção bíblica. O Senhor Jesus, ele estabelece dizendo que aqueles que são as suas ovelhas, as pessoas que se denominam ovelhas dele, devem conhecer a sua voz e seguir unicamente a sua voz. Então nós somos ovelhas e nós seguimos a ordem de Jesus Cristo. E nós não podemos atingir qualquer outro degrau, nós não podemos tentar ser qualquer outra coisa a não ser ovelhas. Nós somos ovelhas do rebanho de Deus, diz o salmista. Nós então estamos nesta categoria de ovelha. E como ovelha, devemos estar sempre em submissão ao cajado e à vara. Devemos sempre estar em submissão ao cajado e à vara, ou seja, a palavra e a vontade de Deus. A palavra e o querer de Deus, devemos sempre estar submissos, porque se nós tivermos qualquer outro comportamento, que venha a ser um comportamento que recuse entrar no aprisco, que recuse ser carregado pelo pastor, que recuse fazer outra coisa, então podemos estar na categoria do que o apóstolo Paulo diz, que são homens em pele de ovelhas ou pele de cordeiro. Parecem ser, mas não é. São lobos em pele de cordeiro. Nós não somos, nós somos ovelha. E nós então devemos ter comportamentos de ovelhas. E a terceira lição que nós encontramos aqui
é que nós vemos a bondade do pastor sobre nós. Por quê? Porque é o pastor que, primeiro, permite não faltar nada. Segundo, leva a nós a tranquilidade. Terceiro, leva a nós a águas que refrigeram a nossa alma. Quarto, ele nos guia em justiça. Quinto, ele nos faz andar em segurança, ainda que os dias estejam terríveis. Sexto, ele nos faz ter consolação diária com a vara e com o cajado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar então agora este salmo tão maravilhoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o nosso pastor e nós pedimos que o Senhor venha a continuar a nos guiar, porque somos as Tuas ovelhas. O Senhor nos faz deitar em verdes pastos, o Senhor nos guia mansamente a águas tranquilas. E nós então pedimos a Ti, refrigera a nossa alma e guia-nos pela vereda da justiça por amor do Seu nome. E Senhor, ainda que nós venhamos a passar por dias difíceis, nós não vamos temer, porque sabemos que a Tua consolação, ela estará conosco em todo momento. Prepara, Senhor, uma oportunidade para que o Senhor seja glorificado e unja as nossas cabeças com óleos, e nós estaremos em júbilo e contentes diante de Ti. Certamente que a Sua bondade e a Sua misericórdia, Senhor, irá nos seguir todos os dias, e nós então vamos permanecer diante de Ti por todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal, que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor, e eu te espero aqui no próximo vídeo, querendo Deus.